A moda, pessoal, que nós estamos representando aí na nossa apostila por MO, né? Talvez vocês encontrem aí abreviada por MD ou MOD em algumas notações, tá? Isso é irrelevante. Ela nada mais é do que o valor que mais se repete. Simples assim. A moda. E aí vocês podem lembrar da moda com o significado de moda mesmo. O que está na moda? Aquilo que mais se repete, o que aparece o tempo todo. E como é que ela é usada? Ela é indicada principalmente para representar uma preferência. Por exemplo, se você tem uma loja de materiais esportivos e de repente você quer vender camisas de time, se você for considerar o restante do país, né, você vai pensar, poxa, a maioria das pessoas torce para o Flamengo. Então, se eu tenho que escolher entre determinados tipos de camisa, eu vou comprar mais camisas do Flamengo, porque é a que mais vai sair. Opa, eu vou comprar mais camisas do Flamengo e do Corinthians. Se você está aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente você só vai comprar camisas do Grêmio e do Internacional. Se alguém quiser comprar algum de outro time, vai ter que procurar com muito mais vontade, né? Mas basicamente é isso. A moda simplesmente apresenta aquele número, aquele dado que mais se repete. O interessante é que para você ter a moda, você não precisa ter apenas dados numéricos. Você pode simplesmente, a moda não precisa ser um número, né? A moda pode ser como temos aí nessa segunda questão, a moda pode ser uma palavra, tá? Porque é ela que ocorre mais vezes, ela tem uma maior ocorrência. Significa que todo conjunto de valores, todo conjunto de dados vai ter uma moda? Não. Simplesmente às vezes você não consegue uma moda. Ou, de certa forma, até pior, você tem uma moda, você tem várias, você tem mais de uma moda. Outra coisa, apesar de ter falado aí, por exemplo, da questão da quantidade de camisas, suponha que você tem 100 pessoas. Né? Em um lugar assim, aqui vamos fazer uma suposição bem absurda. Você tem tantos times que, poxa, você pegou um grupo ali super heterogêneo de pessoas, e aí você tem 100 pessoas e cada uma deu um time diferente. De repente, o time que mais apareceu foi Ai, meu Deus. O Real Madrid. Real Madrid. Pronto. Foi o Real Madrid. 4 pessoas gostam de Real Madrid. Você vai tomar alguma atitude com base nesta medida? Não, não vai, né? Porque 4 pessoas ali num grupo de 100, você, vou pegar aqui, eu vou pegar só camisas do Real Madrid, porque, poxa, 4 foi a que ocorreu mais vezes. É a moda, porque foi a que mais se repetiu, tá? O Real Madrid. Mas 4 vezes em 100 pessoas, aí teve o outro lá que teve o Barcelona, aconteceu 3 vezes, o Flamengo aconteceu 3 vezes, mas a moda, neste caso aqui, continua sendo o Real Madrid. Você não vai tomar uma atitude com base em uma única medida, e isso serve para as outras também. Você tem que ver principalmente a relação dessa medida com o restante dos dados. Às vezes ela não é tão representativa assim, e a gente vai ver mais disso à medida que virmos outras medidas, tá? Então aqui, como a moda é bem simples, vamos lá. Encontre a moda dos seguintes conjuntos de valores. Ó, eu tenho 5, 8, 11, 8 ocorreu uma, duas, 3 vezes. Tem algum outro valor que se repete mais, ou pelo menos a mesma quantidade de vezes? Não. Então a moda para esta aqui, ó, a moda é o 8. É o que ocorre mais vezes. Aqui na letra B nós temos o 2, 3, 9, 3. Opa, o 3 aconteceu 2 vezes. O 2 aconteceu 2 vezes. E o resto só aconteceu uma vez. Eu tenho uma amostra bimodal. Ok? Minha moda é igual a 3 e minha moda é igual a 2. E se eu tiver 3 modas, 4 modas? Então você tem uma amostra multimodal. Nesta letra C, por exemplo, ó, nenhum número ocorre mais de uma vez. Todos eles têm basicamente a mesma ocorrência. Então você tem uma amostra amodal. Amostra ou população, isso depende do tamanho ou da parcela que está sendo usada. Em uma pesquisa com 20 pessoas sobre o seu tipo sanguíneo, os resultados foram. Bom, aí ficou confuso, né? E quanto mais você teria que estabelecer algum meio de contagem. Aqui a gente não tem muito para onde correr, vamos lá. Ó. O, A, AB, B
E acho que é só. Bom. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O A. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que eu não tenha contado errado. O AB. 1, 2, 3, 4. E por último o B. Ih, cadê o B? 1, 2, 3, 4. Pronto, deu 20, deu certinho. Qual é a moda dessa amostra? Bom, acabamos de ver que nesta amostra aí, a maior ocorrência é do sangue do tipo O. Simples, então a moda é 7. Determine a moda das idades dos alunos de uma turma de terceiro ano do ensino médio, sabendo que as idades estão agrupadas na seguinte tabela de frequência. Eu tenho 4 alunos com 16 anos, eu tenho 28 alunos com 17 anos, 7 alunos com 18, 5 alunos com 19. Ou seja, minha moda é claramente 17 anos. Minha moda é 17. Por quê? Porque teve o maior número de ocorrências. São 28 pessoas nesse grupo aí que tem 17 anos. Representam a maioria absoluta. Aqui é aquele exemplo que eu falei. Bom, se você tivesse que tomar alguma atitude com base na idade dos alunos, provavelmente você ia ver aí que é muito significativa a idade 17. Você teria que fazer uma escolha. Se fosse, por exemplo, a preferência por time, seria comprar mais camisas, porque a grande maioria vai preferir aquela camisa. Tá? Aí sim temos uma moda realmente representativa. Vamos limpar e passar para a mediana e finalizar as medidas de centralidade. Bem, a mediana, para a gente finalizar aqui as nossas medidas de centralidade, ela é calculada em um grupo de valores ordenados, tá? Então a mediana ela praticamente obriga você a pegar ali os dados e organizá-los em rol. Por exemplo, suponha que você tenha esse grupo de valores aí. O que você é obrigado a fazer para calcular a mediana? Você vai ordenar esses valores. 7. E o que a mediana faz? Ela divide esses valores em exatamente duas partes com a mesma quantidade. O que é a mediana? É aquele termo central. Neste caso aí, nós temos 5 valores, certo? A mediana é o 3. A mediana que a gente está chamando aí na apostila de ME, vocês também podem, sei lá, encontrar alguém, sei lá, MED, eu acho. Se eu não me engano, no Excel, por exemplo, no planilha eletrônica, a fórmula da mediana é o MED. Bom, espero que tenha ficado claro. A mediana em um grupo de valores ordenados. Você não vai pegar simplesmente um grupo de valores de qualquer forma e dizer aqui, por exemplo, que a mediana é 7. E aí você tem 2 valores para lá, 2 valores para cá. Não é. Você tem que ordenar os valores. Ordenou os valores, você pega o termo central. Mas e, professor, se eu não tiver uma quantidade ímpar de valores? Bem, se você tiver uma quantidade ímpar de valores, é bem fácil. Você divide aquela quantidade de termos mais 1 por 2 e você pega o resultado, né? No meio, o termo que está, por exemplo, aqui você tinha 5. Se você pegasse, esse N que ele está dizendo aqui, você tinha 5 valores. Então, N mais 1 daria 6. Quando você divide esse N mais 1, que no caso aqui é 5, por 2, daria 3. Qual o termo que você ia pegar? Primeiro, segundo, terceiro seria a sua mediana. O 3 ali foi só coincidência, tá? Mas é o terceiro termo, não necessariamente o 3. O terceiro termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Maldição quando a gente pega um desses exemplos aleatórios que fica dando coincidências. Aí o cara acha que pode fazer isso sempre. Bom, quando você tem um grupo par de valores, você vai pegar os 2 termos centrais
vai calcular a média deles e aí você obtém a mediana. Por exemplo, se a gente tivesse aqui ó, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 8. Quais seriam os termos centrais? Você teria 6 termos. Você pegaria a metade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O terceiro termo e o termo n mais 1. Dividido por 2, n dividido por 2 mais 1. Ou seja, o terceiro e o quarto. Ó, 6, n dividido por 2 dá 3. O terceiro termo, n dividido por 2 dá 3, mais 1, o quarto termo. É isso que essa formulazinha está dizendo aí. É só um meio prático, que talvez vocês não gostem, para lembrar como é que calcula a mediana. Mas não vejo dificuldade nenhuma, tá, gente? Como é que eu calcularei a mediana de um grupo de valores com a quantidade par de termos? Ó, simplesmente eu ordeno os termos. Precisa ser na forma crescente? Não, desde que você saiba que a ordenação está feita, né? Não tem problema nenhum. Pego os dois valores centrais, neste caso aí, como eu ordenei, ó, tem um grupo para cá, um grupo para cá. Vou pegar esses dois valores centrais, 3 e 5, vou calcular a média deles. Sim, para calcular a mediana, quando o grupo de valores é em quantidade par, você precisa da média. Tá? Calcula a média de 3 e 5 é 4. E aí a sua mediana é 4. Pronto. Para a direita do 4 você tem metade dos valores. Para a esquerda do 4 você tem metade dos valores. A mesma quantidade de valores de um lado, a mesma quantidade de valores do outro. Esta é a mediana. E eu a considero razoavelmente bem interessante. Tá? E onde é que a mediana vai ser usada? Bom, frequentemente, por exemplo, imagine aí que nós estejamos na sala, façamos uma prova, a maioria tira ali 5, 5,5, 6,7, ou seja, está abaixo da média, né? Mas tem lá aqueles 4 CDFs que tiraram 10. Aí quando você soma a nota de todo mundo e divide pelo total, você tem lá a média 7, 7,1, tá? 7. Poxa, que turma maravilhosa, a média da sala é 7, tá todo mundo aprovado. Bom, obviamente a média não representa todo mundo, né? E você vai ver assim, digamos que eu tivesse 30 alunos, desses 30, só 4 passaram. Só que eles tiraram uma nota tão boa, né? Digamos que eles pescaram, por assim dizer, que o resto ficou ali com 6,8, com 6,5, com 5. Mas quando você junta a nota desses 4, você tem uma média de 7 e fica parecendo que a turma foi boa, que a turma, e não é o que de fato está acontecendo. Eu, por exemplo, para representar, para pegar uma medida de centralidade para média, para as notas dos alunos, eu prefiro a mediana. Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, se a minha mediana foi 7, pelo menos metade dos alunos passou e a outra metade perdeu. Bom, se minha mediana foi abaixo da média, poxa, temos um sério problema. Eu não cheguei nem na média ainda e mais da metade dos alunos está perdido, então. Certo? E a mediana, veja só. 2, 2, 2, 2, 2. Eu tenho uma mediana aqui que é 2. Quando eu falo que metade dos alunos tem nota maior ou igual à mediana, tá? E menor ou igual à mediana, porque os dados podem ser todos iguais. A mediana aqui continua sendo 2, tá bom? Então, para cima da mediana, você tem valores maiores ou iguais a ela. Aqui, por exemplo, vamos lá para um outro exemplo. Talvez esse aqui sirva de... Vamos tentar achar um exemplo aí nas questões. Não, depois eu volto. Ficou horrível esse vídeo, mas vou continuar daqui. Vamos lá. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 7. Qual a mediana? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu fosse pegar a mediana aqui, ó, esses aqui são os termos centrais. Qual que é a mediana? 3. 3. A mediana é 3. Então, para cá eu tenho 4 valores. Para cá eu tenho
4 valores. Repare que a mediana é 3, para os valores acima dela eu também tenho 3. Aqui para baixo dela eu também tenho 3, tá? Ó, tenho valores abaixo do 3, tenho valores acima do 3 que estão na outra parte da mediana. Tá? Não significa que para cima da mediana todos os valores têm que ser maiores do que ela e para baixo da mediana todos os valores têm que ser menores do que ela. Não. Pode ter valores iguais também, tá? A mediana, o que ela faz? É dividir a amostra em duas partes de tamanho igual. Não significa que os valores tenham que ser diferentes. Bem, esse exemplo que eu dei aí das notas dos alunos numa sala foi interessante e temos aí, por exemplo, os valores que vocês encontram na apostila dos aluguéis de uma determinada pousada. Não sei se é valor de aluguéis, digamos que sejam os valores da conta de luz. E aí você vai calcular a média desse valor. Ó, você vai calcular a média desses valores aí. Você vai ter 562 mais 350,12 mais 56,17 Não me lembro que valores são esses aí, tá? Se era conta de luz, se era aluguel, que diabo que era isso. E você tem 562,23 mais 350,12 mais 1097,90. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Você tem uma média, digamos que isso aí seja o valor da conta de luz, de 182,93. Bom, essa média parece uma boa representação desses dados. Lembrando, o que são as medidas de centralidade, de medidas de tendência central? São valores que a gente busca para representar um grupo inteiro de dados. A gente fez lá uma pesquisa estatística, obteve lá muitos valores, só que são muitos valores, eu preciso representar aquilo de uma forma. Parece que para esses dados aqui, ó, esta média é uma boa representação. Conseguem perceber que esses dois valores aqui nos 2 primeiros meses estão puxando a média para cima, por assim dizer? Então, talvez para você, dependendo do que você precisar calcular aí, a média não seja uma boa medida. Porém, quando você agrupa esses valores de forma ordenada e usa a mediana, repare que aí você não vai ter uma moda, mas quando você usa a mediana aqui, você percebe que... Bom, vamos lá, vamos achar os valores centrais. 56, 42, 40, 42, 46 e 56. 46 e 45 mais 56 e 17 dividido por 2, tá? Essa vai ser a minha mediana. Eu não cheguei a ordenar os dados, mas vocês perceberam que eu fiz isso, tá? Só não cheguei a escrever, que não é necessariamente obrigatório. Mas corro um sério risco de errar. Então, minha mediana é 51,31. Significa que metade dos valores estão acima disso e metade dos valores estão abaixo disso. Me parece que para aqueles dados ali, dependendo da forma como eu for trabalhar esses dados, neste caso a mediana é mais representativa. Tá? Ela divide os dados em dois grupos. Olha, metade dos valores está acima disso, metade dos valores está abaixo disso. Ou igual, pode ser igual também. Tá? Nesse caso aí não tem a igualdade, mas serve.
Mais para frente, nas medidas de dispersão, nós vamos falar sobre isso. E quando acontece isso? Tá vendo que a moda deu um valor que tá muito assim, que não tá... Apesar de poder substituir todo mundo por aquele valor e dar o mesmo somatório, ela não me parece muito representativa. Poxa, eu peguei a mediana, dividi na metade, mas e agora? Então a gente vai falar das medidas de dispersão para ver o quão esses valores estão próximos ou longe da média. Geralmente é a média. Vamos lá, aqui temos um grupo de questões. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas. Determine a mediana do número de peças defeituosas. O que eu sou obrigado a fazer? Primeiro, estabelecer um rol, né? Eu tenho 1, eu tenho 3, 4, 5. Opa! Eu tenho 4 duas vezes, ó. Vamos lá. 1, 3, 4, 4, 5, 6. 1, 2, 3 vezes. 8 e 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou pegar o quê? Os dados que estão na quinta e na sexta posição. Aqueles que estão no meio, ó. Tem uma parte para cá, tem uma parte para cá. Eu não consigo um dado central, tá? Mas eu consigo os dois centrais. O que eu faço? Eu calculo a média deles e aí eu tenho a minha mediana. 11 dividido por 2, 5,5. Qual a mediana? 5,5. Os salários de 18 funcionários do departamento de contabilidade de uma empresa estão aqui relacionados. Tá aí. Qual é a moda dos salários deste departamento? Vamos lá. Ó, percebe que disparada aqui, a maior parte dos salários é 1.070. Então, a moda é 1.070. Qual é o salário médio dos funcionários? Eu tenho 18, tá? Então, 18. Vou usar a média ponderada aqui, ó. A média desses salários. Eu tenho 6 vezes 1.070 mais 1.890 3 vezes mais 1.930 3 vezes mais 1.979 duas vezes, mais 2 vezes 2, 2, 40, mais 2 vezes 2, 7, 20. Então, vou fazer essa soma aí e dividir por 18, que é o total de funcionários, para obter a média. Cuidado quando vocês forem fazer essas contas na calculadora, porque se essas calculadoras não respeitarem a precedência das operações, vocês vão ter um erro, tá? 1764,33. 1764,33. Quando eu falo precedência é o quê? Primeiro eu sou obrigado a fazer esta multiplicação, esta multiplicação, esta multiplicação. Resumindo, eu tenho que fazer as multiplicações primeiro e aí depois eu faço a soma desses valores. Eu espero que minha calculadora tenha feito isso certinho. Fiz as contas ali, dividi por 18. Aqui eu não vou conferir agora, mas eu tenho quase certeza que a calculadora do computador respeita a precedência, tá? E por último, qual é o salário mediano dos funcionários? Mediano, tá? A ideia de meio. Bom, vamos lá. Eu tenho 18. O que vai estar na metade do 18? O 9 e o 10. Ó, então, 6, 7, 8, 9 e o 10. Veja só que aí, por via das dúvidas, ainda bem que eles já estão organizados em ordem crescente. Ó, você tem 6, 7, 8. Para trás dele vocês têm 6, 7, 8.
Então, de certa forma, eu já sei que minha média minha mediana 17, 64, 33, deixa eu colocar a média aqui, e a minha mediana, que é que eu estou calculando ali, eu já peguei os valores certos. Então, finalmente, calculando a mediana, 18,90 mais 19,30, dividido por 2, 1.910. Por último, aquela questão que eu falei, que nós já calculamos a média, tá? E agora vamos calcular a moda disso aí. Quando eu olho para este gráfico, o que, que eu percebo que tem mais ocorrências? As notas 4 e 5. Então, minha moda, né? Minhas modas, eu tenho uma amostra bimodal, ou uma população, na verdade. Eu tenho uma população bimodal. As modas são 4 e 5. E a mediana? Bom, olha só, gente. Eu tenho aí, quando você faz as contas, 10, 25, 35, 55, 75, 80 pessoas. Onde é que vai estar a minha mediana? Bom, minha mediana vai ser 80 dividido por 2, 40. A posição 40 e a posição 41. Ou seja, eu vou precisar da 40ª nota e da 41ª nota para poder calcular a mediana. Então, a mediana aí, ó, vai ser o quê? Quem é que está na posição 40? Lembrando que a gente organiza as notas. Aqui elas já estão organizadas. 1, 2, 3 e assim por diante. Ó, 40 e 41. Lembrando, eu quero chegar no 40 e no 41. Eu tenho 10 com nota 1. Eu tenho mais 15 com nota 2. Eu tenho mais 10 com nota 3. Aqui eu já tenho 35. Cheguei no 40? Ainda não. Aí eu tenho 20 pessoas com nota 4. Então, 4, 4, 4, 4, 4, 20 vezes. Ó, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ok? Eu voltei o restante lá das outras notas, mas eu cheguei na posição que eu queria. Na posição 40ª e 41ª que eu precisava para minha mediana, eu tenho 4. Quando eu tiro a média aritmética de 4 e 4, obviamente é 4. Portanto, a mediana da sala foi 4. Lembre que a nota foi, se eu não me engano, a média foi 3,5. A média foi 3,5. Bom, e a mediana foi 4. Metade dos alunos tem nota acima de 4, maior ou igual a 4, e metade dos alunos tem nota menor ou igual a 4.